Olá, eu sou a Fabiane Godoy, sou engenheira de segurança do trabalho e diretora da Hermaseg Soluções, e hoje eu convidei a Suelen, que é psicóloga, para falarmos um pouco sobre saúde mental. Suelen, eu agradeço a sua participação e a oportunidade de conversar com você, e eu peço que você se apresente. Olá, meu nome é Suelen, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista na área de recursos humanos. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre um tema muito falado no mês de setembro, que é saúde mental, a convite da Fabiane, que desde já deixo meus agradecimentos. Suelen, e a primeira pergunta que eu faço para você é: o que é saúde mental e como você definiria esse conceito? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde mental significa habilidade para responder aos desafios da vida e contribuir para uma sociedade. Ou seja, em nenhum momento está dizendo que a gente está livre de problemas, que a gente está ausente de situações dentro da nossa vida. Mas, repetindo, significa habilidades para responder aos desafios da vida e contribuir com a sociedade. Sendo assim, nós podemos pensar numa palavrinha que se chama escolhas. Isso determina muito de como a gente lida com as situações da nossa vida em relação à saúde mental. Vou tentar dar um exemplo prático. Pensa que você está lá olhando para o céu está azul, com várias nuvens brancas, super bonito, e de repente você começa a ver que alguma coisa está mudando. Essas nuvens brancas começam a sumir, o céu começa a ficar mais cinza, vento forte, e aí você percebe que vai chover, tá? Bom, nesse momento as janelas da sua casa estão todas abertas. Você tem um poder de escolha, certo? Ou você vai lá e fecha as janelas para que a chuva não molhe sua casa, ou você deixa a janela aberta, podendo ter uma consequência que é da casa ser molhada, certo? Então vamos lá. A primeira reflexão é: você tem o poder de controlar o tempo? Você tem o poder de controlar a chuva? Você tem o poder e o controle de que não chova? Não, nós não temos poder e controle sobre isso, certo? Mas nós temos o poder de escolha se eu fecho a janela da casa ou se eu deixo a janela aberta. Com a nossa vida, com a nossa saúde mental, com o nosso cérebro, é mais ou menos isso que acontece. Nem sempre eu vou ter o poder de evitar que algumas coisas externas aconteçam. Eu não consigo controlar isso, mas eu escolho como eu reajo. A partir disso, eu consigo decidir. Então, essa primeira reflexão sobre escolha como você reage aos eventos adversos que acontecem é o principal fundamento da gente falar de uma saúde mental estável. Suelen, outra questão que é de grande importância a gente falar é como podemos identificar as alterações ou prejuízos em nossa saúde mental. Bom, uma coisa que a gente sempre precisa ter em mente é que quase tudo na nossa vida nos dá sinais antes de acontecer. O exemplo que eu acabei de citar agora, quais eram os sinais? Quais eram os indicadores de que ia chover? O céu fechando, o vento forte, o céu ficando cinza, certo? Isso são sinais antes que alguma coisa aconteça. Pensa numa seguinte situação, alguém aí me vendo talvez já tenha vivido isso. Você está dirigindo e aí o marcador do carro mostra que seu carro entrou na reserva. Ou a luz da reserva acende. Qual é a primeira coisa que normalmente a gente pensa? Dá para chegar, né? E aí, será que alguém já ficou na rua? Porque a gasolina acabou? O carro parar pela falta de gasolina te deu um indicador antes, certo? Ele te mostrou que o carro ia parar. Foi uma escolha também não parar o carro. Com o nosso corpo, acontece exatamente isso. Ele dá sinais antes de que alguma coisa aconteça. Ah, Sueli, mas a gente está falando aqui de mente, né? Como eu identifico os prejuízos mentais?
Mas uma coisa que é importante a gente entender é que o nosso corpo e a nossa mente, eles estão interligados, eles estão em sintonia a todo momento. Eles contam um pro outro quando as coisas não estão legais. Não tem como a gente evitar isso. Então, toda vez que a minha mente não estiver conseguindo lidar com alguma coisa, é o meu corpo que vai demonstrar isso, tá? Sendo assim, tem alguns indicadores, eu vou falar aqui alguns, tem N outros indicadores, né? Mas os mais comuns, quando a gente começa a perceber que alguma coisa não está bem, são distúrbio do sono, acne excessiva, dermatite, quedas de cabelo, alergias, perda da libido, problema no intestino, ou tá muito solto, ou tá muito preso, dificuldade de concentração, dor de cabeças constantes, irritabilidade e etc. Poderia aqui falar mais N coisas, mas esses são os principais e mais fáceis de serem notados, digamos assim. Então você está dizendo que se eu tiver algum desses sintomas ou algum deles, eu tenho algum tipo de problema mental, eu tenho algum tipo de prejuízo mental, então eu tenho ansiedade, eu tenho uma depressão, eu tenho um síndrome de burnout? Não necessariamente. Mas o que é importante com tudo isso, uma vez identificado esses sintomas? Investigar. Sabe qual é o nosso problema hoje de grande parte das pessoas? É que a gente silencia o nosso corpo. Do mesmo jeito que você silencia o celular quando você não quer ouvir ninguém, ou quando você não quer falar com ninguém, a gente também tende a fazer isso com o nosso corpo. A gente ignora algumas coisas que a gente sente, ou a gente finge que nada está acontecendo. Então, dor ou incômodo é uma sinalização do nosso corpo, é uma mensagem do nosso corpo te dizendo que alguma coisa não está bem para que você volte para o seu equilíbrio normal. Não é uma punição, é só um chacoalhão que ele está te dando para que você veja e olhe para você e fale: calma aí, deixa eu voltar para o meu sentido normal e deixa eu entender o que está acontecendo. Mas, via de regra, a gente ignora. Aí, quando não dá mais para a gente ignorar, quando isso começa a ficar ou recorrente, ou quando isso começa a passar um pouco do limite, o que a gente tende a fazer? O que as pessoas tendem a fazer? Buscar a solução fora. Buscar a solução externamente. O que eu faço? Eu passo na primeira farmácia que tem e compro um remedinho para que aquele incômodo saia da minha vida. Um parênteses, né, em tudo isso, mas é para a gente pensar, nas esquinas das nossas cidades, tem mais farmácias ou livrarias? Outro ponto, Suelen, outra pergunta, é como funciona o tratamento para a saúde mental? Eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas se sempre é necessário fazer uso de medicações ou existem outros tratamentos também. Uma vez identificado qualquer sintoma ou transtorno mental, seja uma ansiedade, seja uma depressão, seja um transtorno de personalidade, um burnout ou qualquer outro, a terapia para mim sempre vai ser mais indicado. Claro que eu acredito nisso, eu vivo isso. E por quê? A terapia ela vai te trazer a possibilidade de você identificar o que está acontecendo com você e a partir daí você tomar algumas decisões, algumas escolhas de como reverter. A medicação também é muito importante em algumas situações, eu não sou contra a medicação, a gente só precisa entender qual é o fundamento dela. E o principal fundamento de uma medicação nesses casos é mexer com o neurotransmissor, que significa basicamente nos estabilizar. Mas a medicação, ela não tem o poder de mudar padrão de pensamento. Então, o que significa isso? Se a pessoa ficar única e exclusivamente tomando medicação, uma hora o cérebro dela acredita que ela não pode mais parar de tomar aquilo para se manter bem. É a hora que a gente entra no que a gente chama de dependência sobre o remédio. Um casamento perfeito seria a junção dos dois, tanto a medicação quanto necessário, quanto a terapia, porque a terapia também estimula áreas cognitivas do cérebro. E uma hora, a ideia é que você comece a reduzir a medicação e você comece a trabalhar com os recursos que a sua mente tem sozinho. Então, para mim, a terapia com a medicação funciona muito bem e esse é o principal recurso quando a gente identifica
que a gente tem algum problema ou quando a gente não está se sentindo bem. Que, aliás, tudo isso que a gente está falando, né, a terapia, a saúde mental, a identificação, deveria ser muito mais uma questão preventiva do que reativa. Então, as pessoas deveriam chegar num consultório e falar: estou aqui porque estou bem e quero continuar bem, né? Fora do Brasil, em muitas situações, é assim que funciona a terapia. No Brasil, a gente sabe que a gente não tem uma cultura assim e tá tudo certo, né? Normalmente, a gente chega lá quando as coisas já estão instaladas, tanto no médico quanto na terapia, e é um padrão de sociedade que a gente tem. Mas, uma vez identificado, buscar ajuda sempre é a melhor alternativa. Suelen, outra dúvida é se esses tratamentos alternativos, eles existem e são realmente eficazes, e se existem também outras atividades no nosso dia a dia que podem evitar as doenças mentais. A primeira coisa delas é a gente observar a nossa rotina. Rotina nos ajuda a entender um pouco sobre o nosso cérebro e também nos traz algumas reflexões. Quando a gente entra numa rotina, o nosso cérebro entra num movimento que nós chamamos de movimento automático. O que seria isso? Movimento automático é quando eu não preciso pensar mais para fazer. Sabe quando a gente dirige? Lembra quando a gente aprende a dirigir? Quem está aprendendo? Quanta coisa você tem que pensar? Soltar a embreagem devagar, pisar no acelerador, passar a marcha, dar seta, olhar o retrovisor. É tanta coisa que tem uma hora que a gente acha que nem vai dar conta, né? Que a gente nunca vai aprender. A hora que você aprende a fazer isso, você não pensa mais para fazer. Você simplesmente faz. Se você olhar a estatística de acidente de trânsito, quem mais sofre acidente de trânsito não são pessoas novas de habilitação. São pessoas com bastante tempo. Por quê? Autoconfiança, e eu entro no modelo automático, eu não penso mais para fazer. E é onde acontecem algumas coisas. Então, olhar para a nossa rotina e começar a modificar algumas coisas permite com que a gente desenvolva no nosso cérebro algo que a gente chama de plasticidade neural, que é desenvolver essa capacidade de estimulação. Ah, Suelen, mas todo mundo tem rotina, né? É impossível as pessoas não terem rotina. Normalmente a gente acorda no mesmo horário, sai para trabalhar no mesmo horário, volta no mesmo horário, e é verdade, tá? E não é a rotina em si necessariamente o problema, até porque a rotina nos traz disciplina, que também é extremamente importante. Mas ainda dentro disso, eu preciso estimular o nosso cérebro. Eu vou dar alguns exemplos, não para que vocês tenham algumas reflexões e se observem um pouco mais. Então, a junção de todos esses fatores contribui como processo alternativo para que a gente possa cuidar do nosso corpo sem necessariamente eu ter de primeira mão um remédio dentro dele. Hoje também já é cientificamente comprovado que, por exemplo, o exercício físico, uma pessoa que faz exercício físico regular 3 vezes por semana, por 3 meses, ele faz o mesmo efeito de estimulação no cérebro do que uma certa medicação que nós temos aí no mercado, principalmente para nível de ansiedade. Ou seja, você pode melhorar sua condição mental, você pode melhorar o seu corpo apenas mudando a prática do seu dia e sem colocar algo que pode te causar uma dependência dentro do corpo. Suelen, e a última pergunta que eu gostaria que você respondesse existem alguns exemplos práticos para evitar o estresse do dia a dia? A gente sabe que hoje a gente vive numa rotina muito acelerada, com muitas demandas. O que a gente pode fazer para evitar esse estresse que a gente vai acumulando no dia a dia? Primeira coisa, vamos entender o que é estresse. Estresse é um hormônio que o nosso corpo produz para lidar com situações adversas que a gente está vivendo no momento. Então, de uma forma muito sucinta, a gente fala que depressão é o excesso que a gente fica do passado, estresse é o excesso do presente e ansiedade é o excesso do futuro. Tá? O nosso corpo, ele sempre vai reagir de acordo com o tipo de coisas que eu alimento a minha mente, certo? O tipo de situações, de vivências que eu consumo durante o meu dia. Então, o que você vem consumindo durante o seu dia? O que você vem absorvendo durante o seu dia?
Quais são os conteúdos que você está se alimentando para o seu corpo produzir? Algumas pessoas, recentemente, né, eu vou falar de um caso recente, uma pessoa me falou assim, nossa, meu dia foi péssimo, né? Eu tô com uma angústia, tô com uma sensação ruim, tô irritada, mas não aconteceu nada no meu dia de diferente, né, de anormal. Aí quando você começa a conversar um pouquinho mais, você vai entender que aquela pessoa passou o dia dela inteiro vendo televisão, vendo um jornal, que caiu um avião, que morreu 60 pessoas. E aí as pessoas começam a investigar a vida das 60 pessoas que estão ali dentro. Olha o que ela está consumindo o dia dela inteiro. Ela vai mesmo terminar o dia dela bem? Sem nenhum peso, sem nenhuma tensão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a mídia nos propõe, com o que a mídia hoje nos obriga, de certa forma, a internalizar. Mas, de novo, é uma opção de escolha. Celular, mídia social. Hoje já é comprovado que a tecnologia, ela vem para nos ajudar muito, ferramentas valiosíssimas, mas quando você não utiliza isso por bem, é uma das coisas que mais estão adoecendo as pessoas, principalmente jovens, ali de 15 a 30 anos, são as pessoas que mais estão consumindo tudo isso. Hoje, mídia social está sendo até fator de suicídio. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente acredita, com o que a gente se alimenta. Já tem algumas cidades que têm até clínicas de internação para abstinência de mídia social. Isso já se tornou um vício, do mesmo jeito que drogas e substâncias ilícitas. Eu ouço muitas pessoas falarem assim que estão tranquilas porque os seus filhos, adolescentes, estão seguros, estão em casa, né? Não saem para a rua. Será? Será mesmo que eles estão totalmente seguros com o que eles estão consumindo? Nós mesmos, enquanto adultos. Qual é a sua rotina? Qual é a sua frequência com o celular? Hoje tem pesquisas que mostram que mais de 80% das pessoas, a primeira coisa que fazem ao abrir o olho quando acordam é mexer no celular. Até porque o próprio despertador já está no celular, né? Hoje em dia não tem mais despertador sem ser no celular. E alguns estudos dizem que nós deveríamos olhar para a tela, que a gente deveria focar no celular depois de levantar, escovar os nossos dentes, fazer a nossa higiene, né, bucal, tomar um café, se alimentar o nosso corpo e só depois disso a gente pegar no celular. Quantas pessoas aí conseguem fazer isso? Então, fica aí mais uma dica, mais uma reflexão para que a gente possa introduzir no nosso dia a dia, para que a gente possa diminuir os nossos estresses. Tá? E para finalizar, a gente volta lá no início da conversa. Ter uma boa saúde mental não significa ausência de problemas. Não significa que a gente não vai ter mais adversidades. Ninguém disse isso, em nenhum lugar. Não tem nenhuma literatura que diz isso. Mas significa como a gente vai lidar com isso de uma melhor maneira. Tá? Então, grande parte das vezes, ou na maioria delas, a responsabilidade de adoecermos não é do trabalho, não é da casa, não é do universo, não é de Deus, não é nossa. Escolhemos como reagimos, escolhemos como vamos lidar com essa situação. E claro que algumas pessoas podem estar se perguntando aí, Sally, mas eu não escolho isso porque eu quero. Eu sei disso. Então busque ajuda. Tem pessoas que conseguem ajudar em relação a isso. Autoconhecimento é fundamental para que a gente consiga se organizar mentalmente. Se conhecer, entender por que a gente tem tipos de pensamentos e tipos de comportamento é fundamental para que a gente tenha escolhas saudáveis de uma forma geral. Então era essa um pouquinho das reflexões que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que eu possa ter despertado um pouquinho de curiosidade em quem está me assistindo. Espero que eu possa ter despertado uma vontade de pelo menos se olhar um pouco mais. Tá? Porque se nós não estivermos bem, nada mais está bem. Tá? Se eu não estiver saudável, nada mais consegue ficar saudável ao meu redor. Nem mesmo quem a gente ama. Nem mesmo a gente consegue cuidar de pessoas que são importantes para nós. Nem mesmo a gente consegue cuidar do nosso trabalho, das nossas atividades diárias. Então não é egoísmo estar em primeiro lugar. Tá? É fundamental para que a gente tenha uma vida saudável. Então eu fico por aqui. Obrigada por esse tempo.
e até mais. Suelen, muito obrigada pelas dicas. Agradeço também pelo seu tempo, a disponibilidade do seu tempo em estar aqui com a gente, falando um pouco mais sobre saúde mental. Agradeço muito sua participação. Um abraço, muito obrigada.